Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando, nos fortalecendo e nos dando graça ao Pai. Lúcio Toledo, meu amigo, boa noite. Hoje, 29/11/2025, penúltimo mês do ano, estamos terminando 2025, né? Terminando novembro, que depois dezembro vai mais rápido ainda, né? Então hoje nós temos a satisfação de refletir o capítulo 18 do livro Mundo Regenerado, da Joana de Ângeles, psicografia do querido Divaldo Pereira Franco, através do Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade. O título Vida Atuante. E é isso que nós devemos ser na nossa vida. Então Joana vai nos alertar em vários pontos para que a gente não vacile, né? Porque a oportunidade é a única. Nós estamos reencarnados, a hora que a gente partir dessa vida para melhor, que é a espiritual, nós seremos cobrados dos nossos atos, das nossas ações. Então, por isso que a gente precisa estar antenado e ligado no dia a dia da nossa reencarnação. Então, vida atuante. Até onde a imaginação humana alcance em reflexões e a vida lhe preceda ao fenômeno do momento, busca estar atuante na construção. Nós temos que estar atuante. Boa noite, Lenise. Precisamos estar atuante na construção da ordem e do bem, que são as bases do progresso para a humanidade feliz de amanhã. E nós temos que ser esses seres atuantes, fazendo bem a nossa parte. É isso que nós precisamos estar bem antenados. E eu e a dona Valdereza, a gente conversa muito, troca figurinhas, né? E ela fala bem, a outra reencarnação, eu era professora, que eu tenho um amor, eu quero fazer para essas crianças cada vez mais. E ela tinha um sonho de ter uma instituição com 300 crianças. Mas há muito tempo atrás. Ela tentou uma coisa aqui, uma coisa lá, não foi dando certo. E há 30 anos atrás, esse sonho, ela pensava, ela projetava, porque pensamento toma plasma, toma forma e acontece. E hoje ela está muito feliz porque o SOS é uma realidade, com 300 crianças para o ano que vem, com o pré-profissionalizante. A maçonaria Estrela de Bitinga construiu o prédio, o Manuel Alves doou o terreno
e o prédio está pronto. A Hípica também doou uma quantia que, na finalização da Hípica, sobrou um caixa, foi doado ao SOS. E o ano que vem começa. Então, ela está muito feliz, ela falou. E ela falou, é real isso, a gente tem que ter esse sonho e pôr em prática, buscar incessantemente, que um dia acontece. E o ano que vem começa na Casa Nova. Acho que foi ontem que o prefeito, o vice, o Peixe da Sicredi, o seu Manuel, a dona Valdeirês, o prefeito e o vice foram visitar a obra, ficaram encantados, porque realmente é coisa de primeiro mundo. E ela está de uma felicidade, com seus 86 anos para 87, que parece uma criança. Então é esse exemplo que a gente tem que seguir na nossa vida para as coisas acontecerem. Maria Aparecida, estou mamando um pouco falando da tua mãe aqui, Maria Aparecida. Então, são esses exemplos que a gente tem que imitar. Não quem faz feiura, coisa errada aí na sociedade. E às vezes esses são motivos de imitar. Reflitam para agir, para não se equivocar, tá? Experiências inumeráveis testemunha esta realidade nas mais variadas demonstrações de pesquisas humanas. Então, isso acontece mesmo, já pesquisa comprova isso que nós conversamos. Graças ao empenho de mulheres e homens abnegados, missionários de Jesus, que são a sociedade terrestre, tem conseguido entender que tudo obedece a uma diretriz que, não raro, escapa às acuradas observações. Então, segue nessa linha de raciocínio que nós estamos comentando. Após a apresentação da codificação espírita no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, o professor Hippolyte Léon de Rivaio, que depois ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma reencarnação anterior dele, quando ele foi um druida, ele lançou o Livro dos Espíritos. Ele era um discípulo de Pestalozzi, professor da academia francesa, tinha 8 livros escritos de astrologia, gramática, matemática e mais histórias, falava 8 línguas e era um pesquisador. Então ele era crítico das coisas para ele aceitar. E começaram as mesas girantes na França, que era motivo daqueles cafés de ser brincadeira, de pessoas ficar fazendo pergunta chula, e os espíritos respondiam. Agora, pergunta e pensamento chulo, quem você acha que vai estar envolvido? Espírito elevado ou espírito brincalhão? Então, ele foi
ver essas mesas girantes? E ele fez algumas perguntas inteligentes e a resposta foi inteligente. Ele falou: uma mesa não tem inteligência para responder o que está sendo respondido. Então tem alguma coisa atrás dessa mesa, que eram os espíritos. E aí ele começou a se envolver e fez o livro dos espíritos, pegando várias equipes em diferentes pontos do mundo, médiuns elevados, de um nível de educação grande, e as respostas que se coincidiam, e ele punha como verdadeira. E assim ele fez o Livro dos Espíritos. No início, no primeiro lançamento em 1857, foi com 900 e poucas perguntas e respostas, e depois ele atualizou com 1019 perguntas e respostas. Tomás, boa noite. Então, ele era pesquisador, ele tinha o crivo da razão, então não foi uma coisa aleatória, foi algo que foi repetitivo e ele, como pesquisador, tinha essa noção para fazer a doutrina espírita. Então, Allan Kardec é o pseudônimo que, como ele era famoso na Academia Francesa, ele não quis usar o nome dele para o pessoal não associar, por isso que ele usou Allan Kardec como pseudônimo. A existência atual é resultado de outras experiências carnais ou vidas passadas, nas quais foram realizados ajustes orgânicos e emocionais aos fatores do mundo, condicionando o espírito ao desenvolvimento dos infinitos valores que lhes jazem adormecidos. Então, de reencarnação em reencarnação, a gente vai evoluindo e isso vai fazendo uma sequência de aprendizado que fica retido no nosso perispírito. E toda vez que reencarnamos, continuamos nessa trajetória evolutiva. Por isso que devemos ser bastante antenados a isso, para a gente não perder a oportunidade de crescer, amadurecer e evoluir nessa nossa encarnação. Dona Valdeirês, boa noite, querida. Filho e herdeiro de Deus que somos, possui os tesouros fabulosos que procedem, que vêm da divina paternidade. Lembra que eu já falei que a gente, quando nascemos, temos uma centelha divina, que é uma energia de Deus para conosco. E essa luz que nós, cada vez que nós procedemos de maneira inteligente, fazendo caridade, sendo pessoas do bem na sociedade, essa luz se expande. E onde existe luz, as trevas não conseguem se aproximar. Então, precisamos estar ligado a esse pensamento positivo, a essas ações edificantes, para a gente evoluir, crescer e amadurecer espiritualmente. Quando voltarmos para a pátria espiritual, que a gente tenha satisfação
de dever cumprido, de ter cumprido o nosso planejamento espiritual na sua grande maioria. Enquanto aguarda os fatores mesológicos, que são ecológicos e evolutivos, que lhe propiciem tal despertamento. Então é isso, nós não podemos perder essa nossa oportunidade, porque estamos reencarnados e já temos essa consciência que devemos fazer o bem e não olhar a quem. Precisamos aproveitar o tempo, porque a fila para reencarnar não está pequena. E outra, o título do livro é Mundo Regenerado, porque o planeta Terra diz provas e expiações e está se regenerando. Os espíritos que ficam num planeta regenerado, ele tem que ter o bem na sua maior atitude. Então, se a gente não evoluir e não melhorar, na próxima reencarnação a gente não tem condições de reencarnar no nosso planeta. E aí a gente vai para um planeta mais primitivo. Eu acho que vale a pena a gente se empenhar para permanecer no nosso querido planeta Terra, né? A partir das dúvidas dos investigadores do século 17, 1600, né, culminadas com a separação da fé cega, então predominante na cultura da humanidade, tornaram-se expressivas as possibilidades de conhecer-se o universo sem mística, nem posturas proibitivas, permitindo penetrar-se nas suas origens fascinantes e, com ele, a vida nas suas múltiplas expressões. Porque Kardec falava que a nossa fé não poderia ser cega, deveria ser raciocinada. Você tinha que passar pelo crivo da razão para ver se isso era lógico que poderia acontecer, ou se não era lógico e aquilo era mentira, não aceitar pacificamente. E foi isso que ele incomodou o pessoal das religiões da época. Então, não tinha essa de proibir. Nós temos o livre-arbítrio, mas para tudo, para as nossas ações, tem as consequências. Por isso que a gente tem que refletir para depois agir, para não errar o caminho. Porque você semeia, você colhe. Agora, quando a gente semeia coisas boas, quando a gente colhe, a gente fica feliz. Mas quando a gente está passando por problemas que são colheitas que nós erramos na nossa semeadura, aí a gente quer tirar o corpo fora. E não devemos, porque somos nós os devedores e a gente deve fazer isso da melhor maneira possível, enfrentando com coragem, fé e determinação. No século XX, aqueles mesmos herdeiros das investigações profundas retornaram ao planeta para dar continuidade aos estudos das memoráveis manifestações na condição de indestrutibilidade para a vida. Então,
Por isso que nós não devemos ficar parados e aprender sempre. Porque todo esse know-how não é que a gente morre e se perde. Nós vamos continuar esse aprendizado. Então, até o último minuto, tudo que a gente aprender, no futuro vai ser benéfico para nós. Por isso, não devemos perder tempo. Por exemplo, o jovem psiquiatra tchecoslovaco Stanislaw Grof, aos 25 anos, realizando experiências na Faculdade de Medicina de Praga com pacientes esquizofrênicos, aplicou-lhes o ácido lisérgico número 20 e os conduziu a um estado alterado de consciência, no qual os examinados retrocediam a experiências que faziam parecer vidas passadas. Então, esse ácido deixavam eles zen e eles retroagiam em vidas passadas. Nessas, relatavam os comportamentos criminosos que praticaram, razão pela qual ora se apresentavam com sérios distúrbios psiquiátricos. Olha que beleza. Além ele está provando que existia vida após a morte, né, que a gente já tinha tido outras vidas no passado, ele viu essa ligação da esquizofrenia atual dos pacientes com relatos que eles eram criminosos em vida passada e estavam resgatando nessa. Então, é isso que falam, que aprendizado a gente vai levar para sempre. Por quê? Somos espíritos eternos e milenares. Então, tudo que a gente aprender fica no nosso perispírito e não desaparece esse conhecimento. Por isso que tem crianças de 3 anos tocando piano aí como se fosse um pianista renomado. Isso ele traz de vida passada. Não tem outra explicação e nem lógica. O nobre investigador resumiu as suas pesquisas, que ainda continuam na atualidade, ou seja, começou em outro século e retornou, reencarnou, deu continuidade, e na atualidade os outros pesquisadores estão dando continuidade a essa pesquisa. Ele relatou tudo essas experiências no livro denominado Além do Cérebro, demonstrando que é possível pensar sem esse notável aparelho, portanto, por mecanismo extracerebral. De igual maneira, penetrando os escaninhos da morte, a célebre doutora Elizabeth Kubler-Ross constatou a vida em triunfo, mesmo nos cenários lacrimosos dos velórios, assim como fora deles em toda parte. Ou seja, não é que o corpo no velório estava lá que tinha acabado, porque o espírito não morre, só troca de vestimenta nas várias reencarnações que ele
vem para melhorar e crescer e evoluir espiritualmente. O eminente doutor Carl Rogers não evitou a exaustão em suas buscas para confirmar a sobrevivência da vida, a separação molecular, ou seja, depois da morte. A lista é imensa e continua vasta na investigação da imortalidade do espírito. Mesmo o pai da psicologia analítica, que foi Carl Jung, não conseguiu negar a possibilidade de decorrências de causas das chamadas coincidências que demonstram forças inteligentes na ocorrência fascinante do que denominou como sincronicidade. Então, a relação de outras vidas com essa que tem essa sincronicidade. Por mais que se busquem fugas intelectuais para tudo reduzir ao caos do princípio, esse mesmo caos é portador de infinitas possibilidades na sua produção. O cotidiano das criaturas humanas demonstra essa realidade em princípios éticos de fundamental importância para a existência. A mente interfere no corpo e este naquela. A mente interfere no corpo e o corpo interfere na mente. Através de sutis vinculações que proporcionam paz, saúde ou desajuste. Por isso que precisamos ter mente sã em corpo são. Porque se a mente não estiver sã, o corpo vai estar desajustado. Vocês percebem que eu não tenho mania de abrir exame, mas são poucas pessoas. E ela abre. Aí o que ela faz? Ela vai ler o resultado. Ela sabe interpretar. Aí ela vê lá que tá fora, que não sei o que lá. O que ela acontece com ela? A mente fica perturbada. Nossa Senhora, eu tô doente. Será que é câncer? Será que isso aí vai me deixar perturbado? Eu vou morrer? E aquilo vira um turbilhão que ela fica doente, mesmo que ela não esteja. Aí mostrando que a mente interfere muito em nosso corpo. Aí você sofre tudo, chega lá no médico. Doutor, estou preocupado com esse exame. Mas por quê? Porque eu vi aqui. O médico vai, mas você sabe interpretar exame? Aí a pessoa fica meio sem graça, né? Então acho que eu não vou nem fazer mais a consulta, que você já deu o teu diagnóstico. Você receitou também para você? Fala, nossa, que médico grosso, né? Mas que tem que ler exame se não se conhece? Aí vai na internet. Aí então um probleminha assim vira um capetão, né? Aí fica sofrendo lá. Aí chega no médico e fala, não, pela sua idade esse valor está aumentado, mas é proporcional aos seus 67 anos. Não seria normal se fosse uma pessoa de 20, 30, né? E você sofreu. Perdeu noite de sono achando que estava doente, que não sabe se
a doença vai ser pouco ou muito. Então, para quê? Agora, quem consegue não ler o exame? É o tal da ansiedade. Não espera, não dá tempo ao tempo. E aí a consequência vem e tira a tua saúde, tira o seu descanso mental. Por quê? Vocês que respondem. Então a mente interfere no corpo e este naquela, através de sutis vinculações que proporcionam paz, saúde ou desajuste. Por esta razão, toda a engrenagem psicofísica do ser humano se estrutura em leis que vigem e se expande no universo. Pensamento plasma, toma forma e acontece. Por isso, vigiemos os nossos pensamentos. Por isso que eu falo, sejam positivistas, pensam coisas boas, edificantes, como dizia o seu Armando para o seu filho Douglas. Porque vem coisas boas. Agora você pensa coisa negativa, depois acontece coisas ruins, você reclama que você não tem sorte. Ah, mãe, sua mente é perturbada, você só pensa em coisa ruim, não vai dar certo. Às vezes você vai fazer uma coisa, nem ainda iniciou, não vai dar certo. Eu não tenho sorte. Pensamento, plasma, toma forma e acontece. Então orai e vigiai. Monitore os seus pensamentos para que isso não te dê transtorno que depois você vai sofrer. Pus um asterístico grande. Não te encontras reencarnado na Terra por qualquer tipo de capricho do acaso. Não existe acaso. Lei de ação e reação. O que você fez no passado, você está resgatando no presente. E li um livro uma vez que tinha um senhor muito bom. Ele era chefe de uma fábrica. Aquelas pessoas amorosas, educadas, falavam baixo, ajudava todos os seus funcionários. E um dia, ele ali, o empregado estava com problema na máquina e ele foi ajudar e ele perdeu um dedo. E os funcionários ficaram indignados. Por quê? Como o senhor Lucas, pessoa tão boa, Deus castigou perdendo o dedo. Aí depois ele ficou sabendo, através de uma amiga que era médium, que em vida passada ele foi um senhor de engenho, daqueles que tinham os escravos e faziam trabalhar, e um dia um escravo não quis moer uma cana e ele empurrou e o empregado perdeu o braço. Nessa reencarnação, era para ele perder um braço. Como ele foi muito bom, amoroso, ajudava o próximo, ele perdeu só um dedinho. E aí? Tem lógica isso aí? É uma fé raciocinada? Na minha concepção, tem lógico e tem o porquê. Por isso que a gente precisa melhorar sempre. Que Deus olha tudo e sabe tudo que a gente faz de certo e de errado. Então, o que a gente merecer, não precisa cobrar de Deus, não. Que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E Ele sabe tudo sobre nós. Beleza? Então não tem acaso. É lei de ação e reação. Você semeia, você colhe.
E ceitil por ceitil que você fizer de bom e de ruim, vai ter as consequências. E a conta chega. Você não sabe que dia, mas ela chega. E você vai ter que encarar para você zerar. Porque se reclamar, ficar lamentando, não tem validade também. Você tem que passar de novo por aqui. Mas, Douglas, tem mais essa aí? Tem mais essa. Tem que fazer com amor e com alegria. Na alegria e na doença. Não tem essa história? Todo mundo não passou por isso? Um dia que um padre perguntou, aceita, tua mulher e vai aguentar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando? É assim. E quanto mais a gente conseguir pôr em prática isso, mais um degrauzinho a gente vai subindo. Olha que beleza. É fácil? Não é fácil, não. Tudo que você estiver fazendo e for muito fácil, desconfie que é coisa errada, não está no caminho certo. A tua existência, cujos pródromos se encontram em recuados tempos do processo da evolução, avança conforme as ocorrências da fatalidade, que é determinismo da evolução. É isso que eu comentei com vocês. Jamais ocorrem fenômenos que não possuam causas anteriores para a sua atual produção. É o tal da lei de ação e reação. Você semeia, você vai colher. Então semeia coisas boas, que o que você vai colher, você vai ficar feliz. Mas pense antes de lançar a semente na terra. Porque a semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes, quando a gente está colhendo, a gente quer dar de coitadinho. Fala que a gente não merece estar passando por tudo isso aí. E aí você não deve pensar nem falar isso. Porque aí você está chamando Deus de injusto. E Deus é infinitamente bom e justo. Então, cuidado. Aproveita cada momento do teu existir e executa a parte que te diz respeito na orquestração sinfônica da vida. Eu achei lindo esse termo. Executa a parte que te diz respeito à orquestração sinfônica da vida. É isso que nós temos que fazer da melhor maneira possível. Que as coisas acontecem bastante a nosso favor quando a gente tem esse pensamento e essas ações nessa direção. Se hoje os desafios são identificados como dores e sofrimentos, refaze a tua organização mental e busca encontrar onde estão os fios do tecido afligente que te desgasta. É isso que nós falamos. Pensa na hora de semear, porque a colheita vai ser obrigatório. Você semeia aleatoriamente e às vezes está semeando coisas que não deveria semear. Quando vem a colheita, a satisfação não é grande, pelo contrário. Entretanto, se te sorriem a saúde e a paz, envolvendo-te em bênçãos, reparte a alegria do bem e esparze esperança
onde estejas. Porque quando as coisas estão indo muito bem, você esquece de fazer essa parte, de levar alegria para onde você estiver. Agora, quando as coisas não vão bem, aí você sabe rezar e pedir para mudar, né? Então, vamos fazer bem a nossa parte para a colheita ser maravilhosa e a gente levar por onde a gente estiver passando alegria, bons pensamentos e ações edificantes. A luz que brilha em tua volta e que não te das conta, beneficia-te da claridade a fim de enxergares melhor os objetivos essenciais do existir. E onde existe luz, os nossos caminhos estarão iluminados, fáceis, melhores para a gente percorrê-los. E a gente tem que agradecer, portanto, por isso que está acontecendo na nossa vida. Tudo bem, são nossas ações que nós estamos acertando, mas gratidão é um verbo que a gente deve fazer sempre nas nossas vidas. Desta forma, não lamentes aquilo que denominas como desgraças e provação, pois que fazem parte do teu esquema de aprendizagem. Não existe acaso. Foi semeadura que você fez sem pensar direito e agora está vendo as desgraças e as reprovações. E isto ninguém pode fruir de ti. Nós não temos como passar para outra pessoa, terceirizar, embora a gente goste muito de terceirizar, a ponto de, às vezes, a pessoa falar, você vai no centro? Vou, lógico. Você reza para mim lá? Você põe meu nome lá na caixinha lá, que o pessoal faz oração? Levo, ponho. Mas não adianta, é você que tem que ir lá. É você que tem que receber essas energias, e o que às vezes alguém fala alguma coisa lá vai te ajudar melhor triar no caminho que você está seguindo e vai te alertar às vezes coisas que você não deveria fazer. Mas é você que tem que fazer. Não adianta você querer passar a bola, porque você não vai receber o bônus, como dizia o irmão Cruzeiro. Então, é esse o caminhar. Então, isto ninguém pode fruir por ti, evitando-te experiências benéficas e necessárias. Ninguém atinge o acume de um monte sem antes atravesse as baixadas perigosas da vida. A vida é assim, ó, altos e baixos. E a gente tem que saber vivenciá-las da melhor maneira. É assim que a gente cresce e amadurece e evolui espiritualmente. Trabalhador. Não é trabalhador, viu, gente? Trabalhador. Refaze o percurso vencido, desenhando novos rumos. Trabalhador, refaze o percurso vencido, desenhando novos rumos. Mas temos que fazer isso com entusiasmo, com alegria, para que a gente supere essas adversidades na nossa vida
que são colocados para a gente crescer e evoluir espiritualmente. Por isso, não reclame, não ache ruim. Bola no peito, que atrás vem gente, e siga em frente, com alegria, com amor e com perseverança. A mente humana procede da divina, e nela estão inscritas as páginas do imenso livro das tuas conquistas, ora relevantes pelo padecimento, ora gloriosas pelas realizações. Por isso que eu falei que tem altos embaixo. Tem vezes que a gente está bem, ora, peça para o seu anjo da guarda, peça para Jesus te iluminar, pede para Deus estar com você nessas adversidades, segura na mão de Deus e vai, que tudo passa, como o Chico Xavier nos falava. E passa mesmo. No tempo de Deus, não no nosso tempo, que a gente quer que passe rápido, né? E às vezes é nesse demorar do passar que vem o aprendizado. Alegra-te, permitindo que o júbilo produza paisagens de inefável beleza para o coração. Olha que lindo. É isso aí, ó. Faça bem a sua parte, que as coisas acontecem ao seu favor. Nunca te facultes perder a oportunidade criadora, edificante e produtiva. Então essas adversidades, essas oportunidades são colocadas na nossa vida para a gente encarar e fazer da melhor maneira que a gente possa. É assim que a gente cresce e evolui. E tudo passa. Quando ensejes que o pessimismo se te assenhoreia, sintonizas com ondas desorganizadas à tua volta, que te afetarão a conduta. Por isso que a gente tem que orar, conectar com a espiritualidade maior, porque se a gente abaixa nosso nível vibratório, a gente se conecta com essa faixa de companheiros espirituais que não nos ajuda a nada. Porque questão 459 dos livros dos Espíritos. Os Espíritos interferem na nossa vida muito mais do que imaginas. Então, quem que você quer que espírito você quer que interfira na sua vida? Os bons ou os ruins? Ah, os bons, lógico. Então, você tem que estar positivo. Você tem que estar na faixa vibratória do amor, do bem, da plenitude. Porque se estiver na baixa, a sintonia vai ser com esse tipo de pessoas que estarão do seu lado. E o que eles vão te intuir a fazer, você não vai gostar muito, não, né? Então você vê que a gente tem que, o Kardec fala, reflita e haja. Não vai assim que você dança. E a gente, estudando e refletindo, fala, ele tinha razão mesmo, porque senão não dá certo. E aí a pessoa fala que é azarada, que as coisas não acontecem a seu favor. Não é bem assim, né? Assim, bendize a dor e o serviço de edificação, evitando a hora vazia, esse espaço que permite o desgaste da coragem e da beleza. Olha a Joanda nos falando, ó. Bendize a dor e o serviço de edificação, evitando a hora vazia
esse espaço que permite o desgaste da coragem e da beleza. Não fala que cabeça à toa é laboratório do capeta? Por causa disso. Se estiver fazendo coisas edificantes, teu pensamento está numa vibração alta. Quem vai estar ao seu lado são os espíritos superiores, que só te dão intuições positivas, luminíferas. É lógico essas coisas, mas a gente não faz a reflexão e não lembra. Então lembra-te de Jesus, cantando o Sermão da Montanha, no entardecer inovidável, inesquecível, demonstrando como é possível experienciar-se uma vida feliz. Tem também na lembrança suas palavras finais na cruz, em outra tarde inesquecível, e aguarda em confiança um amanhecer do novo dia. Lembra da semana passada que eu falei do Moacir Franco? Numa noite com 15 pessoas no circo, chovendo, ele encabrunhado. Chegou o marciano lá, tudo falando para pegar a música, e ele falou, essa música já gravei, não dá certo. Mas se quiser pode gravar. Quem que é você? João Mineiro Marciano. Vendeu 2,5 milhões de cópias, ele ganhou 8 discos de ouro. Então aí ele completa. Numa noite muito escura, não percas esperança, porque já está chegando de um novo amanhecer luminífero. Tenha sempre essa determinação e esse pensamento. A madrugada da ressurreição é o prelúdio da imortalidade do espírito, no tempo e no espaço, trabalhando a glória da vida em abundância e plenitude. Olha que beleza. Joanete, maravilhosa, plagiando um amigo que já está na espiritualidade maior. Há no universo uma fatalidade transcendental. A vida é inextingível e a sua meta é a fatalidade do bem, a conquista da suprema ventura. Que tenhamos sempre muita alegria no viver e no ajudar os menos favorecidos. Plagiando Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna, porque somos espíritos milenares que nascemos simples e ignorantes, que hoje estamos numa condição melhor de evolução, porque já estamos estudando e procurando pôr em prática o Evangelho de Jesus, e cada vez mais temos que seguir nessa direção do bem, da paz e da luz. Pensamentos positivos, ações edificantes, ajudar e fazer o bem e não olhar ao quem. Temos um mês terminando, logo Jesus aparece nos presépios das nossas casas. Se não for na nossa casa residencial, é nossa casa mãe espiritual, porque no Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade já montaram um presépio, e a vida
é bela e é para ser vivida. Como dizia Gonzaguinha, é bonita e é bonita. Desejo a todos um excelente final de semana, que esse sábado e domingo seja de muita luz, de muito amor e de muita paz. E sábado que vem já estaremos em dezembro e estaremos juntos novamente. Que Jesus ilumine a todos e finalizarei com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Fiquem todos com Deus e um excelente fim de semana a todos.